Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas e pelo nosso canal no YouTube. Hoje, como teremos um Roda Viva temático, o formato é diferente do habitual. Em vez de entrevistadores, a bancada é formada por debatedores, que buscarão respostas para a pergunta colocada no centro da roda. Como é vista por leitores de publicações estrangeiras a crise política, econômica e moral enfrentada pelo Brasil? Os debatedores são 5 jornalistas. Samantha Pearson, correspondente do jornal britânico Financial Times. Nascida na Inglaterra, ela está no Brasil há 6 anos. Blake Schmidt, correspondente da agência Bloomberg. Nascido nos Estados Unidos, está há 4 anos no Brasil. Maria Martín, correspondente do jornal El País, nascida na Espanha, está no Brasil há 4 anos e meio. Daniel Galas, correspondente de economia da BBC para a América do Sul. Brasileiro, trabalha na BBC há 10 anos. E Carolina de Ré, correspondente da agência de notícias Lusa. Brasileira, ela está a serviço da empresa há 8 meses. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Bom, muito obrigado pela aceitação do convite. Tá? Eu sei que vocês têm muito trabalho, né? O Brasil dá trabalho, principalmente para quem trabalha faz um trabalho solitário, como alguns de vocês. Eu começo com um tema específico. Vamos tratar do impeachment, processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os partidários do impeachment afirmam que esse processo está seguindo o caminho previsto pela Constituição. O impeachment é um instrumento constitucional que pode ser aplicado em alguns casos e este seria um deles. Os que são contrários ao impeachment afirmam que está em curso um golpe. Eu queria saber como é que vocês tratam deste assunto no que escreve. Vocês acham que é um golpe ou a situação é normal? Quem abre a roda é Daniel Galas. Bom, essa é uma questão bem difícil de se colocar para qualquer jornalista, tanto da imprensa nacional quanto da imprensa internacional. Como a BBC tem visto isso, como a gente tem tratado isso no dia a dia, acompanhando o processo desde o começo e ele ainda está em curso, nós ainda não temos uma definição de como é que ele se desfecha. É difícil falar em golpe na situação, em muitas coisas que a gente viu até agora, se pensar que esse processo está tramitando há quase 1 ano, que se viu a própria presidente apresentando a sua defesa em todas as instâncias, com a Suprema Corte do país olhando para o que está sendo feito, com um número bastante expressivo de deputados votando e um número bastante expressivo de senadores votando também. Então, até agora, do que a gente viu nas coberturas, o que a gente consegue colocar é que existe um lado que acusa isso tudo de ser um golpe, mas que várias instituições têm olhado para isso e não têm considerado isso um golpe, e as instituições estão prevalecendo nessa narrativa. Mas, como eu falei, eu acho que esse ainda é um processo em curso e ele ainda depende muito do desfecho para se poder determinar exatamente o que está acontecendo. Eu acho que existe uma preocupação muito grande lá fora de se, caso porventura esse processo todo desembocar com o afastamento de uma presidente e a chegada ao poder de pessoas que interrompessem investigações de corrupção que estão em curso no país. Isso seria uma situação vista como um golpe ou não um golpe? Essas acho que são as perguntas, as aberturas que se tem ao longo desse processo para se questionar depois dele o que de fato está acontecendo no Brasil nesse momento. Perfeito. Blake Schmidt.
Com você. Bom, eu acho que essa é uma resposta complexa, né? Porque com certeza o PT, a Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula chamaram isso de golpe, mas tem um processo legal, né? Está no Congresso e também tem fundamentos na Constituição, né? Então, a gente relata os dois lados, né? Que o PT acha que é um golpe, mas que existe um processo legal, existe né? Que supostamente a Dilma cometeu crime de responsabilidade violando lei orçamentária, né? E se aconteceu com outros governos também. Então, é uma coisa complexa, né? Perfeito. Carolina. Olha, a Lusa também trata isso da mesma maneira que os colegas citaram aqui. Apresenta os dois lados. Apresenta os dois lados, é uma agência de notícias, uma agência que, enfim, tem o discurso do lado do PT, do golpe, que a gente noticia, sim, acompanha, né, os representantes. Também o outro discurso dos contrários, né, dos outros que acreditam que a Dilma Rousseff cometeu um crime de responsabilidade. No caso, de novo, como é uma agência de notícias, a gente busca por um equilíbrio e uma isenção. O que chama um pouco a atenção em Portugal são, enfim, que chama bastante atenção são alguns fatos insólidos, né? E explicar quais são os crimes, né? Explicar o processo em si. Isso é muito difícil, é particular, e é isso que chama bastante atenção, que o público quer saber, né? Mas quais são as acusações contra Dilma Rousseff, que isso é um pouco difícil, né? Recentemente a gente teve até pareceres, né, de algumas coisas contrárias à denúncia original e ao mesmo tempo favoráveis, né? Então é muito difícil noticiar isso, né? Explicar o que é um crime de responsabilidade já é difícil, e é difícil explicar os nuances desse crime de responsabilidade, que é um debate teórico, né? Uma coisa que nas próprias comissões, né, na Câmara e no Senado, gera muita controvérsia. Perfeito. Maria Martim. Então, eu tento fugir muito desse debate, se é golpe ou não é golpe. Não sei se é obviamente importante, mas a gente nunca vai chegar a um consenso nesse sentido. Mas eu acho que o país foi bastante prudente na cobertura. O jornal só se manifestou o dia 10 de maio em um editorial onde falou do impeachment como um processo irregular. Não chegou a falar de golpe. Considerou que um pouco a cobertura que a gente tem feito tem focado nos protagonistas desse processo, que não é só a presidenta Dilma Rousseff. A gente tem Cunha, a gente tem o Maranhão, que criou uma confusão nessa época. Acho que foi na época que Maranhão devolveu o processo, que a gente a gente publicou esse editorial como, enfim, o clima não está ajudando a entender que todo este processo está sendo conduzido de uma forma legal, não no sentido, no marco da lei, a forma correta, né? Acho que temos personagens nesse processo que valem atenção e que talvez eles tenham contaminado um pouco, que poderia ter sido um processo um pouco mais limpo, né? E, enfim, acho que a gente tem que esperar o desfecho, mas nosso papel é contar os dois lados, estar muito atentos a quais são. A posição editorial, ela é tomada com base nos textos enviados por vocês, né? Uhum. Nesse caso, esse editorial foi escrito na Espanha. Na Espanha. Na Espanha, não foi a gente. Eles têm um alto nível de conhecimento da América Latina também. E, enfim, claro, se baseia no que a gente conta. Na Espanha, cria bastante confusão, digamos, entender, enfim, é muito complexo, né? A gente não entende o espectro de 25 partidos políticos no Brasil, né? Não. Como Dilma pode ser traída pelo próprio partido que era o aliado. Isso é muito difícil de explicar para os espanhóis, que estamos acostumados a dois partidos. Agora temos uma situação um pouco mais convulsa, mas a gente não está acostumado a esse tipo de processos, é uma coisa extraordinária. E temos 29 partidos, né? E, na verdade, não temos nenhum. Samantha.
o jornal sempre tenta mostrar os dois lados também, mas eu acho que no nosso entendimento não foi golpe, foi um processo péssimo, que em vários momentos, como você sabe, parecia piada. Por exemplo, o fato que muitas pessoas que estavam dentro do comitê do impeachment da Câmara estavam sendo acusados de crimes bem piores. Por exemplo, tinha o Paulo Maluf, que era procurado pelo Interpol, por exemplo. Para a gente, isso é piada mesmo, não faz nenhum sentido. Porém, eu acho que isso não quer dizer que foi golpe, porque golpe tem uma definição. Golpe é uma coisa ilegal, que não tem base na lei, e tem base na lei. Porque se você for olhar a lei da responsabilidade fiscal, acho que é o artigo 36, fala que é proibido qualquer operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o governo federal. O que aconteceu? E o TCU mesmo fala o que aconteceu. 2014 e também tem alegações que aconteceram em 2015. Então, realmente tem base legal. Assim, tem várias pessoas que acham que o processo foi péssimo, mas não foi golpe, eu acho. Perfeito. Alguém quer fazer algum comentário complementando a conversa? Fique à vontade. Eu achei interessante o comentário de Noam Chomsky, o intelectual americano, que falou que era um golpe branco, não um soft coup. E eu acho que isso é interessante, né? Porque aí vai modificando a linguagem, né? Não é só um golpe, é um golpe branco. E a definição de golpe, né? Tem uma parte que é violenta, né? A golpe tem violência. Então, nesse caso, eu acho que essa palavra acaba sendo abusada, né? A palavra golpe aqui nesse discurso político. Já tivemos, né? Golpes de Estado muito bem caracterizados. Eu só vou fazer um comentário de passagem. No Brasil, sempre que aconteceu a queda de um presidente é porque ele perdeu a sustentação política. Na eleição do presidente da Câmara, ocorrida há alguns dias, a bancada de deputados favoráveis a Dilma Rousseff, ela teve 70 integrantes, é muito pouco. Então, vocês acreditam, ou vocês comentem agora à vontade, a roda é aberta, vocês acreditam que se a Dilma voltasse, né, na hipótese da volta, o Brasil receberia, os brasileiros receberiam isso com naturalidade, a situação ficaria pior? Como é que vocês veem uma volta eventual da presidente Dilma Rousseff ao exercício efetivo do poder? Quem quer comentar? Bom, é difícil especular sobre os cenários que vão vir, porque não se sabe como se daria uma volta dessa. Se fosse hoje, né? Só dá para comentar se fosse... Claro, com o cenário... Hoje. O que acontece, o que acontecer, acho que o que se espera é que elas aconteçam dentro das instituições e que, se as instituições decidirem que ela tem que voltar, é claro, acho que para todo mundo, que o Brasil não é um regime parlamentarista onde a pessoa perde a sustentação e imediatamente está fora. Existe todo um procedimento, que é toda essa discussão do impeachment, de a pessoa precisar ser criminalmente responsável por um ato, e se chegar a todo o término desse processo e ela voltar ao poder, as instituições vão ter concluído que ela não cometeu nenhum crime e deve continuar governando o Brasil. A simples perda da sustentação política dela no Congresso não seria o suficiente para deslegitimar o eventual mandato dela. Só se o regime fosse parlamentarista. Sim. Aí a crise estaria resolvida. Dentro do parlamentarismo, aí tem vários outros mecanismos de voto de não confiança, alguém tem que desafiar o primeiro-ministro, então tem todos os mecanismos que não existem no Brasil. Então, acredito que se ela voltasse, estaria tudo dentro de uma normalidade institucional, porque o que se pode dizer é que esse debate está sendo feito há bastante tempo já, desde dezembro do ano passado, formalmente dentro das instituições, e tem sido colocado todos os argumentos. Então, se ao final de todo esse processo ela voltar, me parece que seria dentro de uma normalidade institucional. Mas eu digo, a reação popular você acha que seria tranquila? Impossível prever a reação popular brasileira como foi em 2013. Quem é que imaginaria que aquelas cenas iam acontecer em 2013?
É muito difícil, inclusive, entender como é que o Brasil, em 2014, colocou tantos votos em um presidente e depois a rejeição era tão alta em um espaço tão curto de tempo. Então, prever a reação brasileira, eu já acho difícil o suficiente o trabalho correspondente de acompanhar a reação brasileira. Prever, então, é impossível. Quem quer comentar, fica à vontade. Eu acho também que não dá para apostar nem o que vai acontecer amanhã, né? Não. No sentido de ela voltar, ela prometeu, no caso de voltar, que ia convocar novas eleições. O que, de alguma maneira, contentaria toda essa parte da população que está contra o governo de Michel Temer. Eu não vou apostar, mas eu acredito que Dilma tem pouca chance de voltar ao poder. O problema da convocação de eleições é que você precisa da concordância do vice, né? Porque é só com o afastamento da presidente e do vice que você pode convocar. Então, você tem um problema constitucional. Acho que talvez ela faz essa promessa sabendo que não vai voltar. Pode ser. Pode ser. Vocês acham, aproveitando o que comentou o Daniel, como é que é trabalhar num país imprevisível? Você nasceu, por exemplo, num país mais previsível, né, Samanta? Como é que é? Até agora, né? Agora eu fico pensando que seria bem legal cobrir política na Inglaterra, porque é mais maluco ainda. Mas o Brasil é imprevisível mesmo. Eu fico vários dias sem dormir porque tem muito trabalho hoje em dia. E é difícil explicar essas contradições também do Brasil, porque eu acho que o Brasil é um país que parece fácil para muitas pessoas. Todo mundo, eu acho que conhece o Brasil um pouquinho. Tem floresta, tem praia, tem carnaval. Eles acham, brasileiro é assim, é assim. Mas é muito complicado esse país. Tem várias contradições. Por exemplo, como que vai explicar, por exemplo, que a gente tive que explicar por que Fernando Collor, que era presidente do Brasil, que sofreu impeachment por causa da corrupção, ele conseguiu voltar como senador e está sendo acusado de novo de corrupção. Assim, é muito difícil explicar. O Marco Feliciano, que era presidente da Comissão de Direitos Humanos, que era abertamente homofóbico e racista, assim, essas coisas não têm explicação. Não tem. Mas também faz um trabalho muito legal para tentar entender vocês um pouquinho melhor. Bom, de tédio aí ninguém vai morrer aqui, né? É verdade. Eu acho difícil, uma coisa que eu acho difícil explicar no meu trabalho, por exemplo, os políticos brasileiros, eles são um pouco diferentes. Imagino que os da Europa, que eles falam as coisas de maneira muito direta, né? Por exemplo, quando o Eduardo Cunha foi afastado pelo Supremo, a Dilma Rousseff já disse, já vai tarde, assim. E como escrever isso para Portugal? Lá é mais contido, entende? As pessoas não falam isso. Os chefes de Estado, as pessoas, né? Há uma maneira mais polida, né? De se dar opiniões aqui. Como a gente escreve, vivendo esse dia a dia, vendo essas frases que soltam, né? Que os políticos brasileiros soltam, mesmo na votação do impeachment, que foi uma coisa assustadora, né? O Bolsonaro, a homenagem que ele fez ao coronel Ustra, foi bastante difícil explicar que ele disse isso abertamente, em rede nacional, e disse e foi aplaudido depois que ele saiu lá do púlpito, que declarou o seu voto. E depois você tem que explicar, olha, eu era um torturador, né? Isso na Europa, em Portugal, seria é muito difícil de acontecer. Você tem que colocar que são coisas pitorescas, mas são coisas importantes, né, do processo, a questão dos evangélicos também, né, de todas as dedicações a Deus que fizeram, né, na votação, enfim. Isso, eu ainda fico um pouco embaraçada, assim, sabe, como explicar essa maneira brasileira de ser para Portugal, para as Como é que você pessoas. explica, por exemplo, as diferenças entre o regime que vigora em Portugal e o chamado presidencialismo de coalizão do Brasil, que, na verdade, é um sistema de barganha, né? Política e comercial? Nós não fizemos essa comparação, né? Até porque são sistemas muito diferentes. O Portugal é um semipresidencialismo. Né? É semipresidencialista. Não é parlamentarista, não é presidencialista, é um caminho do meio, né? Eles têm uma maneira muito distinta de fazer de exercer a política. Agora, sim, é difícil explicar o presidencialismo de coalizão. Quando o PMDB, por exemplo, saiu da base do governo, né, é uma coisa
como explicar a importância daquilo pouco antes da votação, né? Explicar para eles, olha, enfim, a questão dos cargos negociados, o ministro que está no cargo aí vai sair do cargo para votar, enfim, foi bastante difícil explicar esse contexto, mas não dá para comparar os sistemas porque eles são muito diferentes. Em Portugal, você acha o sistema português mais eficiente? Ou quando surge alguma crise? Olha, eu acho que, eu não sei se é mais eficiente. Portugal sofreu uma crise econômica muito grande, né? Mas crise institucional, como no Brasil, eu não vi. Não vi. Então, eu não poderia dizer que seria mais eficiente ou menos eficiente a maneira como eles gerenciam, né? Gerenciariam um processo Bom, nós como também nunca vimos nada parecido aqui. Foi. Ninguém. A Maria falava, a gente conversava antes do programa, você dizia, Maria, que acontecem coisas espantosas, como, por exemplo, a aliança feita na eleição do presidente da Câmara, que voltou a juntar parte do PMDB com o PT. Queria que você comentasse isso. É complicado. É complicado. Pessoalmente, eu não entendi. Você falava, olha, o candidato da presidenta só teve 70 votos. É complicado visualizar ela voltando, né? Era como... Eu não entendi porque o PT continua apoiando o PMDB. E eu não... Como eu vou te explicar se eu não consigo entender? Você apresentou uma das peculiaridades do Brasil. O que se fala um pouco foi uma aliança contra o Cunha, né? Porque o Rosso, que era o outro candidato forte ali, teria supostamente uma proximidade maior com o Eduardo Cunha. Então, quando se escolheu o outro candidato, mas se escolheu alguém que já tinha rompido supostamente, né, não sabemos o que, supostamente rompido com o Eduardo Cunha. Então, alguns partidários do PT consideraram que estavam na aliança, enfim, do grupo que seria contrário ao Eduardo Cunha, que teria condições de vencer a eleição, né? Não seria o grupo da presidenta aqui. Mas o PT continua adotando a mesma política que levou à situação que tem atualmente, né? E isso também é muito difícil de explicar. Para a gente, esquerda, direita, centro. É difícil o espanhol conseguir ver o PT, que é um partido tradicionalmente de esquerda, associado aos evangélicos, associado ao PMDB, que bom, cada um pensa o que quer, né? Mas um partido conservador. Não se entende tão fácil como o PT não faz acordos com os outros partidos de esquerda, né? E isso é uma realidade muito complexa que, enfim, cada dia é um aprendizado diferente. A gente não consegue entender tudo 100% nunca, mas isso é uma realidade bem complicada aqui, que ali as pessoas me procuram, né? Agora, eu já li tudo que você escreveu, tudo que vocês escreveram. Me explica o que está acontecendo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o debate de que participam correspondentes estrangeiros, alguns nascidos no Brasil, que acompanham, que escrevem para publicações de outros países. Estamos de volta com o segundo bloco do Roda Viva, temático, que reúne correspondentes de publicações estrangeiras. Neste segundo bloco, eu queria tratar de economia. A crise econômica brasileira também é vista de duas maneiras aqui no Brasil. Os partidários do PT e a própria presidente Dilma Rousseff afirmam que a crise é fruto de complicações econômicas e financeiras internacionais. Os antipetistas afirmam que não, que a crise foi produzida pelo governo do PT, pelo governo Dilma Rousseff, e alguns estendem também essa acusação, digamos assim, ao governo do presidente Lula. Eu queria saber o que é que vocês acham, quem é que tem razão. Samantha, está com vontade de começar. A gente acha que é um pouquinho dos dois.
o Brasil sofreu bastante com o fim do ciclo do commodities, mas também outros países sofreram, mas não sofreram da mesma maneira que o Brasil sofreu. Então, a gente também bota a culpa no governo do PT, Lula também, Dilma, que eles não fizeram as reformas que eram necessárias para fazer na época, quando era mais fácil fazer. Então, é um pouquinho das duas coisas, acho. Perfeito. Quem fala? Daniel. A gente coloca bastante esses dois argumentos de quão importantes foram os fatores externos, quão importantes foram os fatores domésticos, mas outra discussão que eu acho que, assim, ocupa bastante o nosso espaço é quais os caminhos do Brasil de agora em diante. E eu acho que na economia existiu uma narrativa muito grande lá no exterior, nos últimos anos, de que o Brasil era a bola da vez, era um país com uma economia muito robusta, que estava crescendo muito forte. Eu acho que vários órgãos da imprensa internacional abraçaram bastante essa ideia e agora a narrativa tem sido cobrir como isso aconteceu tão rápido, essa reversão, esse reverso da fortuna brasileira e quais os caminhos de agora em diante. Eu acho que o desafio hoje para a imprensa tem sido identificar quais correntes de pensamento vão vencer nesse embate e qual a solução que vai ser colocada para frente. Se o Brasil vai seguir um caminho de austeridade implantada por um ministro da Fazenda, que é o que está no cargo atualmente, quanto tempo ele vai ficar no cargo, depois disso, se ele vai ter a força dentro do Congresso brasileiro para implementar essas reformas de austeridade para o país voltar a crescer, e se ele conseguir fazer tudo isso, se essas reformas vão realmente dar certo. Então, acho que a história econômica do Brasil é uma das mais difíceis de se contar nesse momento, justamente porque o futuro hoje do Brasil é muito difícil de se entender. Que tipo de expectativa você tem em relação ao ministro Henrique Meirelles? Eu, pessoalmente, é difícil falar das minhas expectativas. No nosso trabalho como correspondente, o nosso trabalho é mais ouvir as expectativas de todo mundo e tentar refletir isso no noticiário. Não só os líderes de empresas, do mercado financeiro, que estão bastante animados, mas as pessoas que perderam emprego nos últimos anos e que estão enfrentando uma situação difícil. O que eu sinto conversando com todo mundo é que a expectativa é de que ele seja uma pessoa que consiga resolver esses problemas de alguma forma. Assim, um voto de confiança nele. É o que eu escuto de muitas pessoas com quem eu converso. E também o fato de ele ser uma pessoa cujo nome já foi também ventilado na administração da Dilma Rousseff. Ele já trabalhou no governo do Lula também. Então, me parece ser uma pessoa que reúne bastante as condições de confiança de várias pessoas. Mas a gente vê vozes importantes também de pessoas criticando e não confiando 100%. Há um tempo atrás, teve uma entrevista com o Marcos Lisboa, do INSPER, sendo bastante crítica exatamente ao Meirelles. Muitas vozes, tanto no mercado quanto nas ruas, que a gente ouve de certa desconfiança quanto ao papel dele. Acho que esse que é o resumo do que se pode falar do Henrique Meirelles. Perfeito. Blake? Eu acho que o grande desafio para Meirelles é como é que você vai conseguir que a economia volte a crescer e, ao mesmo vez, cumprir sua promessa de austeridade, né? O que depende do Congresso, né? Uhum. Depende das votações no Congresso. Mas você acha que a crise ela é originária de quê? Quais são elas? Com certeza. Onde você localiza as origens da crise? Uhum. Com certeza, são as duas coisas, né? Duas coisas. A queda de commodities teve um impacto muito forte no Brasil, mas também tinha um excesso de crédito, né? De consumismo, usando o crédito para todas essas compras que fizeram nos anos boom do Brasil. E bom, também tinha uma perda de credibilidade do governo Rousseff, o jeito que administrou as contas públicas, o uso dos bancos públicos, claro que foi uma das causas pelo rebaixamento do rating do Brasil, né? Então, com certeza foram as duas coisas, né? Os dois fatores. Carolina. Olha, na minha avaliação também tem... As duas coisas. As duas coisas. Você tem fatores externos, né? E temos também, claro, a questão do déficit crescente no Brasil, enfim, né? O governo gastando muito mais do que arrecada, problemas
estruturais que já vinham sendo falados há muito tempo. Não foi... os problemas da economia do Brasil não começaram a ser falados no ano passado. Eles têm sido falados desde 2013. Eu ouço e vários economistas alertando, falando sobre a questão do Brasil, falando sobre os problemas que o Brasil iria enfrentar. Então, é um processo que vem há muito tempo e que houve um tempo de tentar reverter o caminho, né, e não foi o que se fez, né? Se continuou com o mesmo programa, né, que já vinha dando sinais de que não daria certo, ou que, enfim, poderia sofrer algum abalo, né? Mesmo antes da eleição do Dilma Rousseff, eu me lembro, as expectativas eram que 2015 seria um ano terrível, 2016 um ano ruim, né? E foi foi ruim em 2015, 2016 está sendo terrível, até pior, né? Maria. Eu estou otimista. Eu confesso que a minha área específica não é economia, mas as últimas entrevistas que eu fiz, especialistas políticos acreditam que vai reverter o ciclo, né? Então, eu não sei qual vai ser a receita, mas eu acho que a gente confia que o Brasil vai voltar a crescer, e para os espanhóis especificamente é importante, porque a gente somos os segundos investidores no Brasil. Que somos um país pequenininho, mas a gente tem muitas empresas aqui, né? E é verdade que elas se ressentiram, mas há uma expectativa de que a atividade volte, há uma expectativa de continuar expandindo. Eu não vejo um pessimismo como a gente tem que sair daqui. Acho que é normal que as empresas sofram. A gente sofreu isso na Espanha também. Mas, enfim, são ciclos. Quando eu cheguei, o Brasil era Eldorado, né? Em 2012, já se ouviam essas vozes de a bolha vai explodir, mas muitos espanhóis jovens, um pouco mais velhos, profissionais, viemos aqui, porque a gente estava convencida de que era o lugar onde a gente ia prosperar, né? Durou pouco. Aliás, como é que está a Espanha no campo da economia? Boa pergunta. Se recuperou da crise? Então, a gente continua tendo muito desemprego e eu acredito que a gente perdeu direitos e capacidade econômica que vai ser muito complicado de recuperar, né? Estamos melhor porque a gente já não fala da prima de risco, não sei como se fala em português, né? Mas a gente de repente se familiarizou com termos que não tinha nada a ver com o cotidiano doméstico, que é a prima de risco. E era o espanhol médio falando, nossa, estão 4 pontos. A gente parou de se preocupar por isso, que eram problemas que levavam a Espanha no limite do resgate econômico, né? Já essa situação a gente passou, mas há muitas pessoas sofrendo necessidade, falta de dinheiro, perderam casas. Eu não acredito que a crise passou, né? Vocês, o Brasil visível para vocês, o que vocês olham a olho nu nas ruas, mudou muito? Mudou para pior, mudou para melhor, desde que vocês chegaram? Quem veio de fora? Blake, por exemplo, você nota mudanças no Brasil para melhor, na paisagem mesmo? Sim, com certeza. Por exemplo, no mercado imobiliário, né? Quando eu cheguei aqui, era impossível achar um apartamento para alugar, né? Você, que legal esse apartamento, eu vou pensar isso. Em 1 hora já alguém fechou o contrato, né? Hoje em dia, esse mercado está em queda em São Paulo, né? E você vê em várias formas, né? Você vê mais pessoas procurando um emprego também, né? Tem um problema de desemprego. Alguém mais quer comentar? Eu queria destacar um pouco essa ideia também, que eu acho que a visão do Brasil, especialmente da economia de fora, tem sido muito exagerada também. Porque, de certa forma, eu acho que dia a dia não mudou muita coisa. Eu cheguei aqui em 2010 e eu lembro, naquela época, todo mundo amava o Brasil, falando que nosso Brasil vai ser o próximo Estados Unidos, estava crescendo mais 7% por ano, e agora parece um desastre. Eu acho que nunca foi tão bom, nem está tão ruim agora. E eu acho que a gente tenta explicar um pouquinho isso. Por exemplo, hoje tem bastante oportunidade. Se você quer vir para o Brasil comprar uma empresa, tem vários ativos baratos agora. Se você quer investir em tesouro aqui no Brasil, com o Selic que está muito alto, também vale a pena. Então, depende um pouquinho de quem você é também. Aliás, é nisso que aposta também o ministro Meirelles, né? Ele acha que você tem
vários investidores prontos para investir. O que falta é a estabilidade. Ainda você precisa ter um presidente só, temos dois, né? E a confiança, né, em que o Brasil cumprirá contratos, mais ou menos isso. Agora, pergunto para vocês, quem quiser responder, fique à vontade. Sempre que a presidente Dilma Rousseff argumenta, né, nessa direção, que a crise é internacional, tal, ela diz que vários países estão em crise. Eu confesso que, pessoalmente, vejo muito poucos. Vejo a Rússia, Venezuela, Grécia, Ucrânia. E vocês? Há vários países que podem ser comparados ao Brasil? Bom, Samantha falou, né, que teve o Brexit agora na Inglaterra. Você falou sobre a imprevisibilidade da política, né? Está aumentando no mundo inteiro. Na Europa, agora nos Estados Unidos, tem a eleição de... O Trump está fechando a corrida com a Hillary. Então, a imprevisibilidade da política está sendo forte no mundo. Alguém mais? Eu acho que tem mais países em crise. Sim, Portugal, por exemplo. Não sei se é comparável, mas Itália se recupera da mesma crise em que a Europa praticamente inteira entrou, né? Portugal ainda está sofrendo o desastre. Mas a curva não é ascendente? Mas quando você desceu muito, essa curva ascendente não te coloca numa situação confortável, né? Não, acho que, enfim, que a situação na Europa ainda continua sendo complicada. Nos países ibéricos, pelo menos, né? sim. Itália também teve muitas dificuldades. Chegou um pouquinho mais tarde na crise que a Espanha, mas, enfim, você continua vendo muito jovem desempregado, que no final acaba sendo a maior preocupação, né? Que gerações inteiras acabam saindo do país procurando um emprego só. Alguém mais quer comentar a economia? Se não quiserem, se ninguém quiser, a gente passa para outro tema. Só uma observação sobre o período de volta para o Brasil. Eu morei aqui até 2007, saí, voltei ano passado, 1 ano e meio, e eu percebi... Ah, você ficou fora quanto tempo? Fiquei fora de 2007 até 2015. Queria saber então, 7 anos e meio, mais ou menos. Você notou também. Então, durante o período que eu tive aqui, em 1 ano e meio, eu notei um aumento de desemprego muito grande, que foi viajando pelo país, conversando com muitas pessoas, e queda do poder aquisitivo das pessoas muito rápido, de muitas pessoas, ouvindo muitas histórias, coisa que eu não ouvia há muito tempo. Mas acho que é importante notar que de 2007 para cá, o período que eu tive fora também, que foram os anos de crescimento um pouco maior do Brasil, dá para perceber algumas diferenças, principalmente de gerações, as próximas gerações, filhos das pessoas que passaram por aquele período, tendo uma condição de vida um pouco melhor do que elas estavam tendo. Eu vi muitas pessoas, por exemplo, perdendo emprego no último ano, mas que conseguiram pagar a faculdade dos filhos, continuar pagando colégios bons, de tal forma tentar garantir um futuro para essas pessoas quando a crise acabar, enfim, para o futuro. Então, um movimento assim pessoalmente, as pessoas administrarem talvez bem os tempos bons que elas tiveram para apostar em um futuro um pouco melhor em termos de educação. Essa tem sido a experiência que eu tenho tido. Anos muito ruins para as pessoas agora, mas talvez as gerações que venham depois com uma educação um pouco melhor e mais investimento na sua formação. Agora, vocês acreditam em certas informações com números espetaculares divulgadas pelo governo até outro dia, como, por exemplo, a informação de que foram retiradas da pobreza e transferidas para a classe média 35 milhões ou 40 milhões de brasileiros. Vocês publicam esses números nos textos que vocês escrevem ou não? A gente publica, mas também é verdade que a gente tenta explicar que a classe média brasileira não é a classe média europeia. A gente não tem como contrastar esses números, então, enfim, é uma referência e é uma explicação que você dá a um leitor que não conhece o país para entender que houve, sim, uma evolução social. Isso não significa
que todas essas pessoas que moravam na miséria agora tenham poder aquisitivo para comprar um apartamento, TV, ir de férias, pegar avião e viajar no exterior, né? Então é importante entender que aqui a classe média se ampliou muito dependendo dos interesses, né? Quando interessa a classe média é muito ampla, quando interessa a gente reduz. Mas aqui a classe média vai desde o cidadão, a família que mora no barraco, na favela, até eu. Né? Perfeito. Alguém mais? A gente faz bastante trabalho também nas favelas aqui em São Paulo e no Rio para tentar explicar isso também, para explicar que essa integração social que é dita pelo governo não é bem assim. Talvez eles estão ganhando mais, ou eles estavam ganhando mais, mas isso quer dizer que os filhos deles estão indo na escola? Talvez não. Isso quer dizer que eles têm acesso a serviços médicos? Talvez não. Então, esse movimento foi muito baseado na renda e acesso ao crédito. Não foi uma integração social completa no sentido que acontece em outros países. Então, a gente tenta explicar isso também. Eu lembro a última vez que a gente foi em Paraisópolis, aqui em São Paulo, muitas pessoas, eles gostam do Lula, mas eles não são muito politizados, mas eles se preocupam muito com coisas mais práticas. Por exemplo, o fato que a gente conhece uma mulher que a filha dela não vai na escola faz 8 meses e ela não tem dinheiro para pagar uma escola privada. Então, são essas questões que pesam muito, assim. Bom, tudo somado, eu queria saber o seguinte, vocês acham, e os países, os jornais, as publicações para as quais vocês trabalham, acham que foi uma boa ideia eleger o Rio de Janeiro sede da Olimpíada de 2016? Carolina. Olha, a Lusa, como agência de notícias, não opina, né? Nós não trazemos textos nesse sentido, né? Mas o que você sente em Portugal, dá para você ter uma ideia de como é que o português, de modo geral... Eu acho que em relação às Olimpíadas, o português não acha que foi um problema para o Brasil, né? O meu chefe, enfim, as pessoas, meus editores, as pessoas com quem eu converso, eles estão mais interessados em saber da organização, da estrutura, como as coisas estão acontecendo. Eu fiz recentemente uma matéria que até foi para Macau, foi traduzida para o chinês, português-chinês, e a ideia era fazer um retrato de como as coisas estavam, as obras estão prontas, a questão do Zika vírus também, que era uma coisa... Né, existe um risco, não existe, a questão dos estádios, enfim, de tudo, a cidade está preparada, a segurança. Eu lembro que eu conversei até com o secretário de Transportes do Rio de Janeiro sobre a questão do metrô, que até agora ainda não foi entregue, e ele me disse que seria entregue para os Jogos. Enfim, a ideia em Portugal não é bom ou mal para o Brasil, é entender como está a situação aqui. E como está? Como é que você responde a essas perguntas que você fez, que são muito pertinentes? Por exemplo, a organização é boa? Olha, existem problemas, né? É possível ver a questão do transporte é um problema e a segurança pública, que o governo tem se empenhado em chamar nós correspondentes também, a imprensa brasileira, para falar sobre as ações de segurança que serão feitas, sobre, enfim, agentes que estarão, centros de controle, mas o Rio de Janeiro vive um momento bastante complicado, a cidade do Rio de Janeiro. Então, sim, não é um bom momento. Além da instabilidade política, a gente tem o Estado que recebe os Jogos está, enfim, se disse falido, se disse em estado de calamidade financeira. Né? E tem essa questão da segurança pública, que é um problema, sim, no Rio de Janeiro, sempre foi. E agora está um pouco nebuloso ainda para saber se os Jogos correrão com segurança ou não. Independente do discurso que se tenha, eu fui ao Rio de Janeiro há pouco tempo, eu não moro lá, moro em São Paulo, taxistas me disseram que, enfim, que não me levariam para alguns lugares. Pessoas com quem eu conversei me disseram que, enfim, os policiais não estavam, não sei se isso mudou, já faz umas 2, 3 semanas, saindo do quartel, porque eles não eram pagos, eles poderiam, enfim, ser alvejados, sofrer algum problema com os traficantes ou com, enfim, pessoas do crime organizado, eles não estavam saindo do quartel. Isso é preocupante, no meu ponto de vista. Perfeito. Eu queria ouvir vocês sobre... Eu queria complementar, aproveito assim que meu discurso tem mais ou menos a mesma linha, mas para
para as pessoas terem uma ideia da situação da segurança pública no Rio, antes de receberem a verba que foi liberada pelo governo federal, a delegacia do meu bairro, por exemplo, é abastecida pelos moradores do bairro. Não tem papel higiênico, não tem tinta para impressora, não tem papel para imprimir os boletins de ocorrência. Então, a gente chegou num ponto no qual o governador do estado, em funções, reconhece na imprensa, sem nenhum tipo de vergonha, que não tem gasolina para as viaturas. Vai acabar na sexta. E fica aí, né? Eu acho que as Olimpíadas vão dar certo. Acho mesmo. Acho que a segurança vai ser, espero, vai estar garantida, vai ter muitos 85 mil homens, é o contingente maior da história, assim, do Brasil. Eu acho que não vai ter uma epidemia de Zika indo para a Europa. Enfim, acho que a gente talvez aí, o fato do evento exagerou um pouco os possíveis perigos, mas o problema e o desafio vai ser depois dos Jogos. Depois dos Jogos, o dinheiro do governo federal acabou, depois dos Jogos, os militares vão embora, depois dos Jogos, não tem mais dinheiro, né? Então... E a insegurança aumenta. A insegurança aumenta, você tem que manter toda a estrutura de segurança no Rio, é muito cara. É muito cara. E o dinheiro que veio, quase metade foi para pagar só os salários atrasados. Então, em setembro, a gente volta... quebrado, né? Volta a um momento... Samantha. Eu acho que a gente tem que lembrar que nos olhos dos estrangeiros também é Rio, que todo mundo ama. Assim, você vai lá com o estrangeiro, eles vão achar que é máximo o lugar. Então, acho que da mesma forma que a Copa era considerado um sucesso, também os Jogos vão ser vistos dessa forma. Porém, o problema é que depois, como Maria falou, como vai ser o legado dos Jogos. Por exemplo, o fato que o campo do golfe foi construído dentro de uma reserva natural na Barra. Eu acho isso absurdo. E foi muito ligado à questão do mercado imobiliário também. Tem vários apartamentos que estão subindo lá, valendo milhões de dólares. Então, tem essa questão. É um sucesso, mas para quem? Para Rio ou para estrangeiro? A imagem do Rio continua romântica, ou edulcorada, assim, quer dizer, ninguém vê uma cidade violenta, vê uma cidade bonita. Na verdade, eu fiz entrevista com um fotógrafo que foi lá para tirar fotos dos lugares das Olimpíadas. E ele era bastante crítico do que estava acontecendo. Ele falou da favela que foi removida, esqueci o nome, na Barra. Vila Autódromo. Isso, mas também, depois eu falei, mas você gosta do Rio? Nossa, eu amo o Rio. É o melhor lugar do mundo, assim, eu quero ficar aqui. Então, tem esses dois lados. Então, quando a gente fala muito com analista, com pessoas aqui, a gente esquece também, às vezes. Eu esqueço também, às vezes, que as pessoas também, eles vão se divertir bastante no Rio. Assim, se tiver um ataque terrorista, tudo que estou falando não vale nada, mas... Mas a imprensa estrangeira não está sendo nada condescendente com a cidade. Estamos criticando muito. E é uma coisa que as próprias autoridades criticam da gente, que não damos trégua. Mas também acho necessário. É um momento para falar dos problemas que deveriam ter sido resolvidos antes. Sempre. A despoluição da Baía de Guanabara é prometida desde os Jogos Pan-Americanos. 2007, 2005, 2007, não me lembro. É muito tempo e continua poluída. Daniel. Sobre as Olimpíadas, acho que para quem está no exterior, ele acaba assistindo dois jogos. Tem uma cidade que aparece no noticiário, que tem aparecido com uma imagem muito negativa nos últimos tempos, por conta da Zika, por conta dos problemas econômicos, mas também tem as emissoras que vão cobrir o evento, que vão mostrar o evento, e essas a gente já começa a ver fazendo propagandas publicitárias do Rio de Janeiro. Então, assim, acho que na cabeça das pessoas que vão assistir, depende de quão ligadas elas vão estar no noticiário, nas coisas que estão acontecendo. Mas acho que o que a Maria falou foi perfeita. O Brasil, se conseguir fazer uns Jogos Olímpicos por um espaço de 2 semanas, trazendo 3 bilhões de reais do governo federal para resolver uns problemas pontuais de salários por algum tempo, aumentar em 7 vezes o contingente de policiamento numa cidade por 2 semanas, quer dizer, trabalhar 2 semanas numa cidade muito bem é simples. O problema maior é que os problemas do Rio de Janeiro são muito graves depois disso. Déficit de 18 bilhões. Outros estados brasileiros estão numa situação
situação tão ruim quanto o Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Todo mundo está precisando de dinheiro do governo federal. O governo federal não vai ter condições de socorrer esse estado ou outros estados também. Então, as perspectivas depois dos Jogos, quando os holofotes já não estiverem mais na cidade do Rio de Janeiro, é que são os piores possíveis. Mas essa combinação de os jogos transcorrendo sem grandes problemas por conta desses remédios e também de toda essa promoção que vai se fazer dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são festa mesmo. Em Londres foi uma festa gigante quando isso aconteceu lá. Essas coisas podem ter uma imagem positiva, pelo menos por um tempo, eu acho. Vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já com o debate entre correspondentes de publicações estrangeiras sobre as crises que o Brasil enfrenta. Estamos de volta para o terceiro bloco do debate entre correspondentes de publicações estrangeiras. Antes de passarmos para outro tema, eu queria ouvir o Blake sobre a Olimpíada. Bom, você tinha perguntado sobre a percepção dos estrangeiros do Brasil nesse momento, né? E eu lembrei de... Recentemente, um amigo me visitou aqui e a gente foi para o Rio. E ele voltou para Michigan, nos Estados Unidos, e ele estava sentindo que tinha um tosse, né? Que ele depois me ligou e falou, eu acho que meus olhos ficaram vermelhos, não sei o que está acontecendo. E então ele foi no médico e o médico falou que tinha que relatar para a Organização Mundial de Saúde que ele era um caso suspeito de Zika. E ele tinha que contar para sua família, sua irmã grávida, né? Então ele não podia ir perto da sua irmã, tinha que cancelar uma viagem que tinha planejado para a Califórnia e tinha que ficar sem ter sexo por 6 meses. E então ele me ligou triste, né? E a família dele ficou muito triste também. Então, e antes de vir para o Brasil, ele falou que a família dele não entendeu por que você quer ir para o Brasil agora, né? É uma situação muito complicada no Brasil. Bom, saiu que ele não pegou Zika e ele amou o Brasil, né? Ele quer voltar já, mas deu para perceber que existe a percepção, né? A percepção lá mudou, né? Oferece riscos, Queria agora passar para o seguinte tema. Como é que vocês encaram a Operação Lava Jato? Aliás, eu queria que vocês explicassem como é que é traduzida, que palavra é usada nos jornais, nas publicações para as quais vocês trabalham, para dizer Lava Jato. Operação Lava Jato, como é que é o nome? Você me pegou agora. A gente fala da Operação Lava Jato. Lava Jato. E em espanhol é lava coches, não? Que é lava carros. E é usada essa expressão ou não? Não, a gente às vezes Jato... faz a tradução, mas Lava Jato já está virando... Antes era caso Petrobras, e especificamente fazíamos isso porque já é suficientemente difícil para o leitor lembrar dos termos. Mas eu acho que cada vez mais a Operação Lava Jato está institucionalizada, né? Já. E eu queria saber o que é que você pensa dessa operação. Como é que você trata? Eu acho ótimo que a gente consiga desvendar todas essas corruptelas que a gente está vendo, né? O preocupante é ouvir gravações, conversas, onde você vê que há uma intenção de frear, obstaculizar. Isso me preocupa, mas também é um bom sinal que isso apareça e que a gente consiga discutir. Acho que o público já não é mais ignorante, né? Já aconteceu alguma coisa parecida na Espanha, nessa escala? É engraçado porque o brasileiro fala como, nossa, a gente tem uma corrupção que em nenhum lugar do mundo, né? É engraçado porque a Espanha é um país bem corrupto também. E a gente tem muita dificuldade para afastar nossos corruptos do poder. Acho que nesse sentido a gente se parece, né?
Há personagens que você usa e pode afastar, e isso dá uma imagem de limpeza, mas em geral há outros, tipo, veja Cunha, o tesoureiro do partido que governava na Espanha, por exemplo, está acusado de corrupção. Ele não foi afastado até que no último minuto, né? O presidente do governo continuava conversando com ele, até que a opinião pública não aceitou mais, né? Mas os dois são países que, nesse sentido, eu acho que se parecem. Há uma dificuldade grande de expulsar o corrupto, mesmo sendo suspeito. É verdade que a gente tem que esperar o julgamento, que é um erro condenar antes de julgar, né? Mas melhor afastar ele da vida pública. Perfeito. Você vê algum problema, vocês veem algum problema nos métodos usados pela Lava Jato? Porque, como vocês sabem, já deve ter escrito sobre isso, o juiz Sérgio Moro, cumprindo a lei, virou herói nacional. Isso prova que o Brasil estava precisando de combater, de alguma forma, a corrupção. Como é que vocês tratam disso? Você já escreveu, por exemplo, Samantha, sobre o Sérgio Moro, sobre ele especificamente? Como é que ele é apresentado? A gente escreveu bastante sobre ele, até sobre o fato que tem vários brasileiros que querem ver ele como presidente em 2018, que eu acho uma coisa preocupante também. Mas, em geral, acho que a Lava Jato, a gente tem visto a Lava Jato como uma coisa boa, em geral, como um progresso das instituições do Judiciário e da Polícia Federal também. Mas uma coisa que eu notei quando meus pais, por exemplo, eles vieram para o Brasil recentemente, e eu tentei, eles sabem um pouquinho da história da Lava Jato, tentei explicar o que estava acontecendo, eles ficam horrorizados, assim, nossa, não acredito, assim, é muito dinheiro. Na Inglaterra, a gente não tem, a gente tem escândalo, mas não desse tamanho. Mas daí eles notaram algumas coisas também no dia a dia dos brasileiros também, que não é exatamente 100% correto. Então, a gente tenta, de alguma forma educada, mostrar que também existe uma cultura de corrupção. No Brasil também, não é só os políticos. Pode não ser assim, chamado de corrupção porque não envolve políticos, mas também tem muitas coisas inéticas que acontecem também no Brasil. Assim, as mesmas pessoas que estão criticando os políticos também fazem coisas erradas. Perfeito. A meu ver, o que espanta os brasileiros que agem assim e que também estão habituados aí a lidar com casos de corrupção são as cifras. Porque eu acredito que esse tenha sido o primeiro escândalo a lidar com bilhões. Segundo a própria Petrobras, na contabilidade da Petrobras já chegou a 8 bilhões, uma coisa dessa. O escândalo da FIFA, para usar uma referência, que já existe a roubalheira lá, esse esquema já age há 20 anos, chegou a 150 milhões de dólares. Esses números não te impressionam, Daniel? Acho que sim, acho que o caso da Lava Jato, ele tem várias coisas que, do ponto de vista jornalístico, eles são bem diferentes de outras coisas que a gente já tenha visto antes. Um também é a quantidade de pessoas de alto nível no mundo empresarial, no mundo político, que foram presas ou já receberam até sentenças, e como esses casos têm ido adiante. Para os correspondentes, eu acho, para os jornalistas, tem uma dificuldade grande por causa do ritmo, como as coisas evoluem nos desdobramentos dessa operação, principalmente por conta das delações e do jeito que elas vêm a público, porque as delações, primeiro começou com várias delações aparecendo na imprensa antes de a gente saber se elas tinham sido homologadas ou não, chegou agora a um estágio de ter pré-delações, onde coisas são ditas antes de serem de fato colocadas para os advogados, e essas coisas vão influindo no debate político na medida que elas vão aparecendo. Então o ritmo é muito grande. Antes, às vezes, de se ter uma delação, de se ter algum fato, alguma investigação própria sobre o que aconteceu, no mundo político esse fato já correu por todo o Congresso, por todo o Senado, por todas as esferas do governo e consequências acabam de algum ministro cair, de alguma coisa acontecer. Então, para a gente é um ritmo muito rápido, antes mesmo de se haver uma investigação sobre o que aconteceu em cada um desses casos. E a Operação Lava Jato é muito grande.
são muitas empresas citadas, são muitos nomes políticos, alguns que aparecem bastante na mídia, outros não. Então, saber exatamente dessa grande operação, quais os pontos que está se chegando à verdade ou não, demora um pouco e para a gente é difícil, eu acho, de abraçar toda a dimensão dessa operação. Mas, sem dúvida, é uma operação com números, cifras incríveis e com consequências que a gente está vendo impensáveis. Ninguém, acho que nunca imaginou a quantidade de pessoas que estaria presa hoje, julgada, sentenciada. Perfeito. Blake? Eu acho sempre desafiante quando está tentando explicar Lava Jato para os estrangeiros, explicar o papel na economia brasileira dos empreiteiros, né? Que são, todos são gigantes, né? Têm receitas bilionárias, são os maiores doadores de campanha também, são os donos das maiores fortunas do país, né? E muitas das fortunas foram forjadas na época da ditadura militar. Então, tem uma história aí, né? Tem muita história para explicar. Então, eu acho fascinante. Eu gosto de tentar explicar essa história, né? Um desafio. Carolina. Bom, no meu caso, escrevo em português, eu não tive desafio de traduzir Lava Jato, né? Enfim. Não claro, tem problema. Tive sempre cuidado de colocar a Petrobras no título para, enfim, que fique conhecido, porque a empresa é muito conhecida, é mundialmente conhecida, uma empresa grande. E, inclusive, tem coisas na África, né, onde a Lusa tem muitos clientes que compram, enfim, leem os nossos textos. Eu concordo muito com o que o Daniel falou, essa coisa do ritmo, sabe? Por exemplo, você está escrevendo para Portugal, de repente apareceram as gravações do Machado. Assim, quem é Machado? E aí você tem que explicar quem é Machado. E é um ritmo... E aí, de repente, caem ministros por causa disso. Você tem que explicar. E cai um por semana, um cada dia, né? Caiu uma semana. Então, cada semana o Machado derrubou alguém, né? Caiu primeiro o Jucá, depois você teve a questão do Sarney, do Renan Calheiros, que não caíram, mas aí depois o outro ministro do turismo, aí o outro... E, assim, é muito difícil explicar isso, entende? Eu vou explicar o Machado, mas falando sobre a Operação Lava Jato, sim, como brasileiro e como correspondente, e sinto isso, ouço isso dos meus chefes, é claro que é uma operação muito bem vista. Se há uma ideia, claro, de que, poxa, o Brasil está investigando a corrupção, há um trabalho sério, há instituições independentes e também um assombramento. Meu Deus, como um país pode ser... Em Portugal eu vi muito isso, assim, um espanto de como estava tão generalizado. Porque em Portugal há corrupção, mas assim, no Brasil é uma coisa muito grande. Assim, os tentáculos... até porque, como lembrou, foi o Daniel, né, que lembrou que está longe do fim a investigação, porque o Petrolão, o caso do Petrolão, ele deve terminar em alguns meses. O juiz Sérgio Moro disse que pretende encerrar isso em outubro, novembro e tal. Este caso. Só que aí você tem os outros já tangenciados pelas investigações, envolvendo BNDES, Eletrobras, quer dizer, tem outras coisas. O que dá a sensação de que é uma corrupção institucionalizada. Acho que isso chama mais atenção do que o número em bilhões. O fato de descobrir como está naturalizada uma prática que para ele será o mais normal do mundo. Passar no escritório, deixar o envelope e ir embora, né? Agora, Portugal, por exemplo. Lá em Portugal foi preso o ex-primeiro-ministro ou presidente José Sócrates? Foi o Sócrates, ele ficou detido. Pois é, o povo português, o leitor português, ele recebe esse tipo este fato, recebeu com naturalidade, assim? Olha, o presidente não é paciência. Não é naturalidade. Acho que o que eu percebi é que houve até uma brincadeira. Poxa, eles estão piores do que nós, né? Porque havia uma ideia, né? De que o Brasil, um país que tinha antes uma economia pujante, que crescia, enfim, já tinham tido alguns problemas. Agora há até uma brincadeira, né? Eu vejo isso muitas vezes nos textos que eu faço, os sites distribuem e publicam, eu vejo sempre alguns comentários isso, assim, nossa, estão piores do que nós, assim. É isso que eu sinto, sabe? Mas, assim, Portugal tem corrupção, um país como todos, óbvio, mas não é tão natural como aqui, porque eu acho que aqui pela dimensão do país, pela dimensão, o número de partidos, o número de envolvidos, né? Lá você tem os esquemas, mas, assim, aqui
é a partidária, né? Os procuradores da Lava Jato disseram isso, a corrupção é partidária. Tanto que chegamos a um fenômeno que eu nunca tinha visto nada parecido. Quer dizer, no mundo inteiro, nós vemos políticos, partidos políticos procurando eleitores. Aqui no Brasil, hoje, você tem milhões de eleitores procurando um partido ou alguém que os represente, e eles não se sentem representados. Os participantes de manifestações pelo impeachment também não apoiam o Michel Temer. Esse é o problema. Acho que desde 2013, né? Eu acho que isso não é uma questão dos brasileiros estarem procurando alguém para os representar. Eu acho que isso começou em 2013, que a classe política não percebeu... Não percebeu. Que isso não eram os 20 centavos, né, que eram o jargão usado. Desde 2013, teve uma eleição presidencial, Dilma Rousseff acabou sendo reeleita, até porque o nome que disputou o segundo turno com ela também era do mesmo... Enfim, partido tradicional, uma pessoa que, enfim, não trazia muitas diferenças em relação a ela, né? Então, acabou que ela foi eleita e, por isso, quando você disse no começo do programa sobre como a popularidade dela sumiu tão rápido, eu acho que é isso, porque desde 2013 estamos procurando líderes no Brasil. Então, quando, nos sinais dos primeiros problemas, debandou, a popularidade dela acabou. Perfeito. Vamos para outro ligeiro intervalo e voltamos já para o quarto e último bloco do debate entre correspondentes estrangeiros. Estamos de volta para o quarto e último bloco do debate entre correspondentes estrangeiros que acompanham também a crise política, econômica e moral enfrentada pelo país. Diante disso tudo que foi tratado nos 3 primeiros blocos, eu queria saber de vocês o seguinte: morar no Brasil para vocês é também um prazer? Vocês pretendem continuar morando aqui? Ou é parte de um trabalho que tem prazo para se esgotar? Começamos com um brasileiro aí, Daniel. Bom, eu estou aqui numa condição temporária. É porque você morou fora. Isso, eu devo voltar para a Grã-Bretanha em algum momento, não sei exatamente quando. Eu acho um prazer morar no Brasil. Pessoalmente, é muito bom para mim, sempre foi, inclusive quando eu fui para lá em 2007, nunca fui para lá por algum tipo de insatisfação muito grande de morar aqui, foi mais por uma boa oportunidade de carreira, e acho que no futuro, para mim, também oportunidades de carreira ditariam o que acontece ou não. Estando lá ou aqui, minha carreira sempre foi feita acompanhando o Brasil e acompanhando os assuntos brasileiros, então isso não deve mudar. Eu acho morar no Brasil uma experiência muito boa, acho que é muito melhor morar no Brasil de hoje do que no Brasil que eu cresci dos anos 80, que eu me lembro que era uma época muito difícil para uma boa parte das pessoas, mas eu vejo também com uma certa preocupação o fato de que muitos dos meus amigos brasileiros que estão aqui, muito insatisfeitos e num ponto como eu nunca tinha visto antes na vida, querendo sair do Brasil, e acho essa uma condição meio ruim, um certo pessimismo geral que passa por quase todo mundo com quem eu converso. Mas eu ainda acho um país fantástico, com muitas coisas boas para si. E você já viu algum tipo de polarização política, sobretudo, como existe agora? Quer dizer, o Brasil, politicamente, lembra um Fla-Flu, né? São 2 times que se acusam de bandidos. Já viu isso? É engraçado, estava conversando com a Samantha antes de chegar aqui e no Brasil eu não me lembro de ter visto nessa escala, mas o que eu começo a ver entre os meus amigos britânicos agora por conta do Brexit, esse mesmo tipo de polarização muito dividida lá no Reino Unido. E a gente vê também em outros países, Estados Unidos também é um país com umas polarizações divisões bem grandes. Eu nunca tinha visto no Brasil, mas também nunca tinha visto em outros países e agora a gente parece ver em todos, né? Perfeito. Samantha. Eu gosto muito de morar aqui. Eu acho difícil achar um país que é um prazer morar, mas também o trabalho também é super interessante. Eu sou casada aqui com um brasileiro, tenho filho brasileiro agora, então vai ser um pouquinho difícil sair.
Mas também, do ponto de vista de trabalho, eu estou louco para ver o que vai acontecer em 2018. Porque, aproveitando o que a gente estava falando antes, saiu um estudo bem legal da Data Popular, que faz trabalho sobre favelas. E eles falaram que fizeram um estudo nas favelas de São Paulo. E perguntaram às pessoas, podem dizer o nome da pessoa que você acha que pode salvar o Brasil da crise? E eles falaram que 89% das pessoas nem conseguiram falar nenhum nome. E dos 11% das pessoas que deram um nome, a escolha mais popular era Papa Francisco. Então, como as pessoas da Data Popular falam, se só um argentino pode salvar o Brasil, então a gente está na crise mesmo. Então, eu quero ver o que vai acontecer agora. E o país que você conheceu era parecido com o que você imaginava que seria esse país? Como eu falei, é bem mais complicado. Bem mais complicado. Às vezes eu acordo de manhã pensando, nossa, eu não entendo no Brasil nada. Fica tranquilo que a gente também não entende, não. Maria? Eu, na verdade, sou muito grata ao Brasil. Me acolheu super, super bem. Eu não sei se vou ficar para sempre. Acho que para ter uma família, não sei se é o melhor lugar. Reconheço que talvez me acostumei muito aos confortos sociais da Europa, né? Mas o Brasil tem coisas maravilhosas. Eu sou um pouco crítica, acho. Eu ainda fico estarrecida com algumas atitudes da sociedade, né? Pode mencionar, por exemplo. Acho que há uma falta de empatia muito grande entre a elite brasileira com os compatriotas que estão em outra escala social. Acho que se conseguissem enxergar um pouco mais e se colocar na situação da pessoa que não tem estudos, que não tem como comprar vestiário, como viajar, enfim, que não tem a posição que a elite tem, talvez a gente conseguiria resolver alguns problemas que são crônicos e são muito graves no Brasil, da segurança ao racismo, à miséria, né? Mas, enfim, pelo resto, sou uma pessoa super feliz e profissionalmente me realizei aqui. Continuo encantada com trabalhar todos os dias, as horas que sejam, né? Não acaba. Carolina. Bom, eu sou brasileira, nasci aqui. Eu acho incrível morar no Brasil. É um país que tem, como a Maria estava falando, problemas muito grandes e questões que precisam ser resolvidas, mas também tem o povo, né? Enfim, tem um jeito de ser brasileiro, a afabilidade dos brasileiros. Eu não me veria, talvez vivesse algum tempo, um ano, eu nunca morei fora do Brasil, 1 ano, 2, mas eu não me vejo envelhecendo fora do Brasil. Acho que, enfim, o nosso trabalho aqui é falar sobre o Brasil, sobre os problemas e informar a população e, enfim, de alguma maneira produzir conteúdo, né, informações que possam trazer questionamentos e mudanças, né, mudanças que não somos nós que fazemos, mas de alguma maneira trazemos questões, né, que podem gerar mudanças no Brasil. Mas eu me vejo envelhecendo e vivendo no Brasil. Você acha que essa cordialidade, né, essa alegria atribuídas ao brasileiro, pelo menos, elas foram influenciadas negativamente pela violência que a gente sente agora, que é mais nitidamente, sobretudo no Rio? Acho que sim, acho que sim. A população, no geral, é muito cordial. Tem o que a Maria, como ela disse, tem um certo olhar entre classes, mas quem circula em todas as classes, sempre, se você circula, você é sempre bem recebido. Agora, a questão da violência, sim, tem atrapalhado, já tem algumas situações mais ressabiadas, as pessoas te recebem, né, e atrapalhou um pouco dessa coisa da cordialidade brasileira, mas é um momento, né? Eu acho que a nossa cultura é mais aberta, é mais receptiva, é mais de acolher o outro, né? Principalmente os estrangeiros, os diferentes, os de fora. O Brasil tem isso, da sua formação até como povo, né? Um povo miscigenado. Então, eu não vejo, por exemplo, a questão da imigração no Brasil é muito diferente, por exemplo, da Europa. Exato. Né? Isso é uma coisa que tem a ver com a natureza acolhedora, tem a ver com até com o jeito do povo brasileiro. Eu conheci algumas pessoas sírias que vieram aqui para o Brasil totalmente diferente. Elas não são recebidas com tanta desconfiança, claro. Mas não é o mesmo trato que recebem os angolanos, por exemplo. Tem. O refugiado sírio é muito mais bem tratado, pelo menos no Rio, que se vê, eles têm uma aceitação social
muito mais grande pelo fato de serem brancos do que refugiados negros, que acabam em guetos e favelas sem dinheiro para comer, né? Quer dizer, é visível para você o racismo Muito. do brasileiro. E não se fala. Não se fala, não se aceita. Mas para mim é muito visível mesmo. Blake. Hoje tenho novidade, hoje saiu minha cartão de RNE, então sou residente permanente. Demorou 4 anos. Jeito. Então, não sei, vou ficar mais um tempo. Todo. Demorou esse tempo todo? Bom, tinha um visto de trabalho primeiro, depois um processo de renovação, de transformação de visto. Mas eu estava viajando nos Estados Unidos agora há pouco e eu estava sentindo falta de sair do apartamento, ir na lanchonete e pegar um suco de laranja natural, né? E um pão de queijo. São coisas simples assim que eu gosto do Brasil, né? Os detalhes. Agora, as autoridades da área de segurança resolveram que os jogos entre grandes times ou times com grandes torcidas, eles têm a torcida única. Quer dizer, quem é o dono do estádio terá 100% dos torcedores. Isso existe em algum lugar? Como é que vocês veem esse tipo de medida no país do futebol? Difícil um pouco. O futebol de hoje em dia é muito diferente do futebol que a gente viu no passado. O futebol também ficou mais caro para o brasileiro em vários aspectos. O acesso ao estádio ficou mais caro. O conforto também é muito maior. Tudo isso melhorou bastante. Mas acho que passa por vários problemas aí no futebol de não se ter muitos confortos para quem é torcedor, desde os horários que os jogos passam, a questão da violência que nunca foi resolvida. A gente viu já jogos de torcida única em alguns clássicos, acho que na Argentina também, que tem uma situação um pouco parecida com o Brasil, mas me parece que assim, quando for se olhar para um legado da Copa, de coisas que a Copa mudou no Brasil, que foi um grande evento em 2014, não se percebe uma grande mudança estrutural que talvez se esperasse, eu acho, de se chegar a um patamar muito melhor de estádios e de pessoas, de experiência do futebol. Tanto é que isso parece ser um grande retrocesso, na verdade, do que em vez de ir para frente, né? Parece que o país hoje não é um país do futebol muito feliz. Perfeito. Quem mais? Comentar. Eu acho que eu sei mais de esgrima do que de futebol, então melhor. Como é que é? Que eu acho que eu sei mais de esgrima do que de futebol, então melhor não comentar. Mas o seu país realiza o campeonato de futebol mais apreciado pelos brasileiros, né? Vocês acham, por exemplo, que tipo de setor da economia o Brasil explora muito mal? Para mim, um deles é o turismo. Vocês certamente viajaram pelo país. Que impressão vocês têm a respeito disso? Blake. Com certeza. E agora, hoje em dia, o Brasil é relativamente barato, né? Quando eu cheguei aqui, quando eu falei para meus amigos, vem para o Brasil, todo mundo ficou com receio porque era muito caro com o câmbio, né? Hoje em dia está em 3,3, né? Então, é um bom momento para conhecer o Brasil, eu acho. E tem um país vasto, né? Tem muita coisa para conhecer. Então, mas a estrutura da indústria turística, chamemos assim, é boa ou você achou muito precária? Depende, né? Acho que a estrutura... pessoalmente, eu gosto desse tipo de viagem sem estrutura, sabe? Então, eu gosto de ir à Bahia, Não, você Amazônia. é o estrangeiro ideal para morar no Brasil, porque você então, se diverte. Comentários. Uma coisa que a gente ouve muito é que as pessoas que vêm aqui, eles ficam surpresos com o fato que o brasileiro não fala muito inglês. Então, acho que a gente vai ver isso nos jogos agora. Por exemplo, aquele fotógrafo que veio foi para Rio, ele falou que só na China aconteceu a mesma coisa, outros países não. Então, ele não estava preparado por isso. Então, acho que vai ser interessante os estrangeiros tentando se comunicar um pouquinho aqui. Eu acho que
falando, por exemplo, do caso específico do Rio, talvez falta profissionalização. Os serviços cariocas têm uma fama horrível, né? Não acho que tenha uma má vontade, né? Mas o garçom que trabalha aí não vê isso como uma profissão. É o trabalho que lhe dá o pão e ele volta para casa e esquece. Ele não tem uma ambição, talvez, de se projetar no setor. Não acho que se veja isso como uma oportunidade boa. E é verdade que pode ser muito aproveitável. Tem uma coisa também que é a dificuldade de quem vem de fora, num país tão extenso, como cobrir essas grandes distâncias, né? Eu agora estava preparando uma viagem para a Amazônia. Minha amiga espanhola é como a gente chega lá, né? 5 horas de avião, depois um barco. É complicado, mas é que é a característica do país, né? Não sei se isso dá para resolver com a estrutura, né? Mas é um país complexo também nesse sentido. Perfeito. Eu queria saber de quem de vocês vai participar da cobertura da Olimpíada? Todos? Não. Não? Não. Ninguém vai cobrir? Não, a Lusa vai. Eu, no caso, vou ficar em São Paulo, porque temos também nesse ínter a questão política acontecendo, mas virão repórteres e cinegrafistas. Blake vai cobrir a Olimpíada? Eu não defini ainda, mas eu acho que sim, eu acho que vou para o Rio. Porque eu queria saber se a obtenção do crachá que te permite entrar, né, da credencial, foi complicada para alguém, ninguém... Vocês vão assistir você vai assistir pela TV. Acho que sim. Se eu for para o Rio de Janeiro é para cobrir coisas diferentes, olhar para a economia, coisas desse tipo. Tem uma outra equipe que trata dos jogos em si. Porque vocês são absorvidos pela cobertura das crises. Né? Uhum. Isso. E se isso vai continuar mesmo durante a Olimpíada. Porque a Operação Lava Jato não vai parar durante a Olimpíada, pelo menos. Muito bom. Muito obrigado a vocês aí pela conversa. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação da Samantha Pearson, do Blake Schmidt, da Maria Martim, do Daniel Galas, da Carolina de Ré e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Boa noite e até segunda-feira.